Existe um livro na Bíblia que Neville Goddard chamou de a Coroa das Escrituras. Um livro simples. E ao mesmo tempo o mais profundo de todos. Nesse ensinamento extraordinário, Neville revela que o Evangelho de João não é uma história sobre um homem que viveu há 2000 anos, mas um mapa simbólico da jornada espiritual que acontece dentro de cada ser humano. Ele explica o verdadeiro significado de palavras como nascer de novo, o Filho do Homem ser levantado, e o mistério do vento do Espírito, mostrando que tudo isso descreve uma experiência mística real que desperta Deus dentro do homem. Segundo Neville, o despertar espiritual não acontece através de religião, rituais ou intermediários. Ele acontece dentro de você. Nesta palestra profunda de 1972, você descobrirá por que o Evangelho de João é considerado o mais profundo da Bíblia. O verdadeiro significado de nascer do alto. O mistério da serpente erguida no deserto. Como ocorre a ressurreição espiritual dentro do homem. E por que Davi é a chave para reconhecer quem você realmente é. Prepare-se para ouvir uma das interpretações mais extraordinárias das Escrituras. Porque, segundo Neville Goddard, a Bíblia não conta a história de outra pessoa. Ela conta a história de você. A verdade que o homem conhece por experiência, ele a conhece mais claramente do que qualquer outra coisa neste mundo. Pois, dessa forma, ele só pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Se o que eu lhes digo é verdade e vocês creem, uma bênção seja pronunciada sobre vocês, como nos é dito no final do livro de João. Mas chegará o dia, se for verdade, em que você mesmo saberá por experiência própria, e então realmente saberá. Então você poderá ser chamado como testemunha. Assim, nos dizem que a verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é verdade? E como se chama esse mistério, Jesus Cristo? Bem, esta noite, permitam-me compartilhar com vocês o que sei por experiência. O Evangelho de João é, em muitos aspectos, a coroa das Escrituras. É o livro mais simples, ao mesmo tempo, o mais profundo do Novo Testamento. Começa com essas histórias, e as histórias nunca chegam ao fim. Elas se transformam em conversas, e as conversas se transformam em diálogos, que por sua vez se transformam em monólogos. Encontramos o uso sutil de palavras com um duplo sentido. E, em cada caso, aqueles que ouvem captam o significado óbvio em seu contexto, que não é o significado pretendido. Há outro significado, um significado relacionado à história da redenção. Encontramos isso especialmente na conversa entre Nicodemos e o Senhor. Nicodemos chegou à noite. Ele era um líder dos judeus, membro do Sinédrio, fariseu, uma mente brilhante, o intérprete da lei. Mas ele reconheceu naquele ensinamento aquilo que, bem, todos esperavam. Eles não conseguiam entender como aquilo poderia vir encarnado em um homem, pois o homem era simplesmente um homem. Como todos os outros homens, como poderia ser possível encarnado em um homem? Então, ele veio à noite e, como um mestre, disse: Eu sei que vocês foram enviados por Deus, pois ninguém poderia realizar esses sinais. Em João, eles não são chamados de milagres, mas sim de sinais, são 7 sinais. E esses sinais não são realizados por compaixão, mas simplesmente para revelar o poder divino. Então, ele disse: Eu vi esses sinais e somente alguém enviado por Deus poderia manifestá-los. E então a conversa começa e muda completamente de rumo. Ele se volta para Nicodemos e diz: A menos que você nasça de novo, ou a palavra poderia ser novamente, outro significado é de cima, a palavra é anotem. Nicodemos a interpreta em sua primeira e óbvia forma. A menos que você nasça de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Ele respondeu: Pode um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? E o Senhor lhe disse: Tu, mestre de Israel, e não sabes? A menos que nasças, e ele usa a palavra anotem, que Nicodemos interpreta como novamente, não podes entrar no reino de Deus. Mas, ao ler, percebe-se que a expressão de cima é a pretendida. Não novamente, como o mundo ensina sobre reencarnação, pois não tem nada a ver com isso.
Há dois modos de nascimento, e um de baixo e outro de cima. Todos nós nascemos neste mundo de baixo, do ventre materno, vestidos com estas vestes de carne e sangue. Mas há outro nascimento, e este vem de cima. E esse nascimento ocorre a partir do crânio do indivíduo, algo de que ninguém jamais ouvirá falar. E quando esse ser emerge, é o mesmo ser que agora está vestido com esta veste de carne e sangue, mas é um ser completamente diferente que está saindo. É o próprio Deus que está nascendo. Foi Deus quem entrou pela porta da morte, o crânio humano. É Deus quem se deitou naquela sepultura para compartilhar com o indivíduo essas visões chamadas de sonho da vida. É esse Deus, no fim, quem de fato reunirá aquele que é chamado de João, chamado de Stan, chamado por qualquer nome. E assim, mesmo dentro de si mesmo, ele será esse ser, e esse ser será Deus. Esse é o ser que está nascendo do alto. Nicodemos não conseguia entender. Há outra palavra com um sutil duplo sentido. E a palavra é traduzida como vento, ou poderia ser espírito. Ele disse: como o vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos não consegue entender isso. E, no entanto, pela experiência real, é um vento, e é o Espírito. Quando isso acontece com você, você ouve o vento. É um vento sobrenatural, um vento fantástico, você pensará que é uma tempestade, um furacão assustador, se já passou por um. Já passei por muitos no mar e talvez um ou dois em terra firme, mas passei por vários furacões no mar, e eles são perturbadores, mas não se comparam a este tipo de vento. É um vento que acontece dentro de você e, ao mesmo tempo, parece vir de fora. Você o ouve e sua cabeça inteira vibra. E, no entanto, você sente que a fonte está em algum canto. O vento te desperta. É aí que você nasce. Quando este vento peculiar acontece, ele envia seu espírito e o espírito te desperta, e o espírito é o vento. E quando você desperta dentro do seu próprio crânio e sabe que é uma sepultura, um túmulo. É onde alguém, em algum momento, te colocou. E só colocam os mortos lá. Portanto, você deve ter estado morto ou pensaram que você estava morto. E assim, aqui, a morte se transforma em sono, e o sonhador deste sono é Deus, que entrou pela porta da morte com você. Agora, ele lhes diz que isso é uma dádiva. Que dádiva? A dádiva de Deus é Cristo. A dádiva de Cristo é o retorno da memória, pois Cristo dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo virá sobre vocês, e quando vier sobre vocês, trará à memória tudo o que eu lhes disse. Portanto, a dádiva de Deus é o seu Filho, Cristo é o Filho de Deus. A dádiva do Filho é trazer a memória a vocês. Que memória? Que vocês são Deus, que vocês são o Pai. Essa é a dádiva do Filho. É preciso o Filho para trazer à memória quem vocês realmente são. É preciso a dádiva do Pai para lhes dar o seu Filho. Pois, se ele não lhes der o seu Filho, vocês jamais saberão que são Deus Pai. Então, a conversa continua e há nuances sutis nos duplos sentidos entre o uso das palavras, os significados óbvios, porque sempre os interpretamos primeiro, e não era essa a intenção. Agora, ele nos diz que o Filho do Homem, e aqui todo estudioso interpreta erroneamente, disse. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E disseram que ele estava prefigurando a natureza de sua morte na cruz. Não há nenhuma menção nos 5 livros de Moisés de que havia uma cruz na qual a serpente foi pregada. Ele foi levantado, uma serpente ardente, erguida em uma vara, uma única vara. O significado óbvio é, e muito bem, é assim que ele vai morrer, em uma cruz. Eu lhes digo por experiência própria que não é esse o significado. Na verdade, trata-se de ser levantado, uma serpente ardente, e você é essa serpente ardente, erguida na cruz da sua própria espinha dorsal. E levantado onde? Ouçam as palavras. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Numa cruz?
Não. Na vara. Bem, levantado para onde? Levantado para o céu. Pois ninguém subirá ao céu senão aquele que primeiro desce do céu, o Filho do Homem. Portanto, o Filho do Homem desceu do céu, e somente o Filho do Homem pode subir ao céu. Mas quem é o Filho do Homem? A pergunta é feita. Quem é o Filho do Homem? Mencionaram vários nomes: João Batista, Elias, Jeremias, algum outro profeta, mas quem vocês dizem que eu sou? Ele que para o Filho do Homem eu sou. E quando você é exaltado, quem é exaltado? Eu sou. E você sobe como uma serpente ardente para dentro do seu próprio crânio maravilhoso, e ele vibra como um trovão. Então, todas essas verdades são declaradas de forma tão sutil que o homem as compreende mal e assume o significado externo ou inicial, quando na verdade não é esse o significado original. Esse é o livro de João, escrito pelo mestre mais profundo que temos nas Escrituras. Se você mencionar outro, sim, poderia mencionar Paulo e o autor anônimo da Epístola aos Hebreus. Esses são os três gigantes do Novo Testamento. Eles são os que vivenciaram isso e depois contaram à sua maneira maravilhosa. Mas João contou de forma tão poética. Cada versículo é como poesia quando você o lê. E tendo tido a experiência, você fica maravilhado que alguém pudesse contá-la tão belamente como o autor desconhecido chamado João escreveu. Essa graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça é amor em ação. E João disse: Deus é amor. Então, é Deus em ação. E a graça é um dom imerecido, não conquistado. Se você o tivesse conquistado, seria seu salário, não poderia ser um presente, é um presente imerecido. E qual é o presente? Ele deu seu único filho. Ele me deu seu único filho para me fazer lembrar de quem eu sou, pois eu sou Deus, seu Deus, todos são Deus, mas não até que o presente chegue. Agora, nas Escrituras, vocês leem: Quem me vê, vê o Pai. Isso está em João. A palavra ver e conhecer são a mesma palavra em grego. Portanto, quem me vê conhece o Pai. Se você não me vê, não conhece o Pai. Mas se você me encontrar, não poderá deixar de conhecer o Pai. Então, você está comigo há tanto tempo, Filipe, e não conhece o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Se você me vê, instantaneamente conhece o Pai, pois verá o seu próprio Filho. E ele é o Filho de Deus Pai. E no instante em que você o vê, você sabe, ele é o seu Filho. E esse foi o presente de Deus para você. Ele se entregou a você. Esse é o propósito das Escrituras. Revelar ao homem o dom infinito de Deus, que é Ele mesmo. Mas ele não pode convencê-lo de que realmente se tornou você, a menos que seu filho apareça, cujo filho é o seu filho. Então, ele deu seu filho unigênito para que você pudesse conhecer o presente que ele lhe deu. Pois ele te deu seu filho, não como um companheiro, mas como teu filho, e então tu és Deus Pai. Não há outra maneira na eternidade de saberes que és Deus, a menos que seu filho apareça. E esse filho é Davi. Sim, o doce salmista. O grande Davi das Escrituras, que é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. E assim, Deus te dá o seu Filho para que você saiba que você é Deus. Portanto, o dom é apenas para revelar a você quem você realmente é. É por isso que eu digo que é a coroa das Escrituras. É o livro mais profundo das Escrituras, e ainda assim, tão simples. Mas o uso sutil de uma palavra, com duplo sentido, é sempre mal compreendido. Os homens mais sábios, o Sinédrio, eram considerados os homens mais sábios de Israel. Eles eram os governantes de Israel. Havia os grandes fariseus, que conheciam a lei de trás para a frente. Eles eram as mentes brilhantes. Ele pressentiu neste o que não esperava. O que nenhum dos membros do Sinédrio conseguia compreender. Ele veio em defesa de Cristo, como você lê no capítulo 7 de João. Ele disse: Acaso a nossa lei julga o homem antes de ouvi-lo? Então lhe perguntaram:
os próprios membros do Sinédrio. Você também é galileu? Há alguma profecia nas Escrituras de que ele vem da Galileia ou que um profeta vem da Galileia? Sim, há, mas eles não sabiam. Jonas veio da Galileia. E nos é dito que, conforme Jonas falava, eles acreditaram nele e a profecia de Jonas se cumpriu, pela palavra Jonas nas Escrituras. Novamente, um duplo sentido, é chamado pelo nome de um homem, mas a palavra Jonas significa pomba. Então aqui está mais uma vez um uso sutil da palavra, ao longo de todo o livro de João. Então, digo-vos pela minha própria experiência pessoal que isto é o que vos vai acontecer. Vai acontecer de repente, sem aviso prévio. Vão deitar-se, talvez esta noite, como fizeram ontem à noite, e de repente, sem qualquer aviso, sentirão uma vibração que interpretarão como o fim dos vossos dias na terra, porque pensarão: como posso suportar isto? Como posso permanecer neste mundo? Isto significa a morte. É como se eu nunca tivesse tido um AVC, que eu saiba, mas tendo visto pessoas incapacitadas por causa de um AVC, e que houve uma hemorragia cerebral, pensam: bem, isto deve ser uma hemorragia, e como posso sobreviver a esta vibração? Mas em vez de morrerem, como pensam que vão morrer, não morrem. Acordam e acordam como nunca acordaram antes. Há uma clareza mental que nunca conheceram, apenas para se encontrarem numa sepultura, num sepulcro, e o sepulcro é o vosso próprio crânio e estão completamente sozinhos. Não só completamente sozinhos, como estão selados. O crânio está completamente selado. Não há dois olhos para que você possa olhar através dele, sem orelhas, sem narinas, sem boca. É um túmulo completamente selado, mas você sabe que é o seu crânio e possui uma sabedoria inata sobre o que fazer, então age por impulso e empurra a base do crânio. Depois de acordar, você se levanta dentro do crânio, o mesmo ser totalmente crescido, amadurecido, e você sabe quem você é, e empurra a base do crânio e algo cede, como foi dito em João. E a pedra foi removida, e ele, que estava dentro, saiu. Agora, em João, não nos evangelhos sinópticos, mas somente em João, o nascimento é narrado novamente de forma simbólica. Mateus e Lucas falam do nascimento de uma criança. João não menciona o nascimento, mas o narra para aqueles que têm olhos para ver ou que o vivenciaram. Então, quando entraram no túmulo e o encontraram vazio, encontraram as vestes de linho e, em seguida, o pano que havia sido retirado das vestes. O pano que cobria a cabeça do homem. E aqui estava ele, retirado das vestes de linho. O linho simboliza o corpo. Estas são as vestes de linho. Retirado do corpo, mas que cobria a cabeça, é um pano. Bem, a palavra antiga pano, que traduzimos como pano, significava mais do que simplesmente o que você e eu usamos hoje, quando falamos de um guardanapo de jantar, um guardanapo de coquetel ou um guardanapo de cemitério. Esse parece ser o limite do significado de um guardanapo neste século XX ou quando nossa Bíblia foi traduzida. Mas nos tempos antigos, significava mais do que isso. O pano era simplesmente a placenta. Uma placenta, se você vê a placenta, então algo nasceu. Então, ele nos diz que algo nasceu ao remover o pano das vestes de linho. Como no parto, você sempre remove a placenta. E foi isso que eles encontraram. Tudo isso é simbolismo, provando que algo nasceu, e o que nasceu? Deus nasceu. Pois, a menos que você nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Somente Deus pode entrar. E aqui está o símbolo do nascimento, como narrado em João, e não mencionado em nenhum evangelho, nem em nenhuma das cartas de Paulo ou em qualquer outra parte do Novo Testamento. Então, eu digo, é o mais profundo e, ao mesmo tempo, tão simples, como você lê. Mas sempre com duplo sentido ao longo dos 21 capítulos. Então, quando você sai, o túmulo está vazio. Você olha para o corpo, sim, de onde você emergiu, e vê exatamente o que era. Era o seu corpo. Você saiu daquele véu horrível, virando a cabeça de um lado para o outro, como se alguém estivesse sofrendo. Alguém em recuperação, e então vem o vento.
Como é dito no livro de Atos, aquele coral pentecostal veio quando todos ouviram o vento como um vento forte de tempestade. E foi então que o Espírito desceu sobre eles, e a palavra Espírito e a palavra vento são a mesma coisa nas Escrituras. Eis que surge o Espírito, mas você o interpreta como vento. E então vem a evidência de um nascimento, que é apenas um sinal, pois a criança não é uma criancinha que você formou dentro de si e deu à luz, a criança é um sinal do seu nascimento. Você é o único mencionado nas Escrituras. E você nasce e eis que surge o bebê que simboliza o seu nascimento. Então vem o próximo dom, e é quando ele dá o dom gracioso de seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É isso que acontecerá com você 139 dias após essa primeira experiência. Bem, a primeira coisa que acontece é que você desperta. Despertar nas Escrituras é o mesmo que levantar-se, o mesmo que ressurreição, a mesma palavra. Despertar é levantar-se, ressuscitar. Você desperta dentro do seu próprio crânio e se levanta, você ressuscitou. Portanto, você devia estar morto ou em um túmulo. Em seguida, vem a evidência do nascimento. Então, são dois lados da mesma moeda. A ressurreição inicia o drama e, na mesma noite, ocorre o seu nascimento, saindo do seu próprio crânio. Depois, 139 dias depois, vem a maravilhosa descoberta de quem você é. João descreve isso de forma magnífica, no versículo 18 do primeiro capítulo. Os primeiros 18 versículos são o prólogo, depois vem a narrativa e, por fim, o epílogo. Mas aqui, no 18º versículo, o último do prólogo, ele apresenta o quadro completo. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho unigênito, o mais amado pelo seu coração, a quem ele revelou. Esse é o dom do seu Filho quando Davi aparece. Ele revela o Pai e, no instante em que você olha para ele, você sabe exatamente quem você é. Até aquele momento, você não sabia quem você era. Você não tinha a menor ideia de que era Deus Pai, até que seu filho apareceu e você soube que ele era seu filho e que ele sabia que você era seu pai. Agora, nesse terceiro capítulo, concentrado em detalhes, 126 ou 123 dias depois, você pode conferir, você é dividido em dois, de cima a baixo. E então, como uma serpente ardente, você sobe em uma espiral, que entra em sua cabeça e vibra como um trovão. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, também o Filho do Homem deve ser erguido. Você acha que ele foi erguido em uma cruz? Não. Todo o drama acontece dentro de você. Não tem nada a ver com o exterior. E você é erguido, esse ser ardente que você é. E eu lhe digo, seu rosto é humano, suas mãos são humanas, sua voz é humana, mas não pergunte mais nada. Você é um ser ardente. Um ser que não pode ser descrito aqui com outras imagens além do rosto humano, da voz humana e da mão humana, mas você é transcendentemente belo, além dos seus sonhos mais ousados, e possui um poder que ninguém na Terra que não o tenha experimentado pode sequer imaginar. É algo completamente diferente, o poder que você exercerá. Você o exercerá somente por causa do dom do amor. Não até que o amor o toque, porque com esse poder, sem a orientação do amor, você poderia destruir o mundo. Você não destruirá o mundo. Você o exercerá somente com amor. É um poder fantástico que você possuirá. Está tudo aí agora, completamente dentro de você, aguardando a hora marcada em que você despertará. E então vem o selo de aprovação, como registrado novamente, e a pomba desce sobre você. A pomba é o selo de aprovação. A conexão é perfeita. Você é tão perfeito agora quanto o seu pai é perfeito, porque você se torna o seu pai. Um homem amadurece quando se torna seu próprio pai. E assim, você realmente se torna Deus Pai, e o selo de aprovação é a descida da pomba sobre você, que o cobre de amor. E então o drama, no que diz respeito a essa parte, termina. Então, quando você lê o livro de João, encontra todos esses duplos sentidos. Se vocês não comerem o meu corpo, a minha carne, e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês. Ele lhes diz.
Examinem as Escrituras, porque vocês pensam nelas, e terão vida. E, no entanto, elas falam de mim. Elas dão testemunho de mim, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Agora, no 4º versículo do 1º capítulo, está simplesmente declarado: nele estava a vida. Qual é a missão dele no mundo? Dar vida. Você não tem vida até que ela seja dada, você é uma alma animada, mas não um espírito que dá vida, ainda não. Portanto, nele estava a vida. E o propósito da missão dele é dar vida, por isso ele disse: se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês. Vocês absorvem, assimilam o corpo dele, que é a Escritura, pois vocês a examinam como algo externo a si mesmos. E eu lhes digo, absorvam-na porque vocês irão experimentar a Escritura. Tudo o que está naquele livro, vocês irão cumprir. E tudo se desdobrará dentro de vocês, colocando-os no papel principal. E quando tudo se desdobrar dentro de vocês, vocês a terão assimilado. E esta é a verdade da qual falo. A verdade que um homem conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra forma. Posso lhes dizer isso na esperança de que acreditem, mas no dia em que a experimentarem, terão a confirmação e serão testemunhas por direito próprio. Embora uma bênção seja pronunciada sobre vocês se puderem ouvi-la sem experimentá-la e ainda assim acreditarem nela, a maioria não acreditará. Apenas um dos membros do Sinédrio acreditou. Nicodemos, que significa vencedor do povo. Ele foi vitorioso, ele acreditou sem tê-la experimentado. Os outros condenaram, porque procuravam a resposta na carta, e eis que surge alguém que trouxe vida. Ele deu vida à carta. Toda a Escritura se tornou algo vivo dentro dele, porque ele experimentou a Escritura. E então ele falou sobre ela. Dizem que ninguém o colocou em nenhuma cruz. Vocês estão usando a cruz agora mesmo. O corpo que vocês vestem é a cruz, a única cruz na qual o Senhor foi pregado. E posso lhes dizer, a crucificação não é, eu diria, dolorosa. Na verdade, é estática. Estas mãos, meus pés, minha cabeça e meu lado direito estão pregados com vórtices. Cada um tem um vórtice, uma estrela de 6 pontas. E quando eu experimentei isso, digo a vocês, foi puro êxtase. E então vocês se sentem apertados mais uma vez nesta pequena vestimenta na qual foram colocados. Vocês abriram mão da beleza e da glória do seu ser para tomar esta cruz sobre si. Depois de cumprirem a Escritura, vocês tirarão esta vestimenta e a tirarão pela última vez. Mas você acenderá antes de tirá-la. Você nascerá antes de tirá-la. Você descobrirá o poder do seu próprio ser antes de tirá-la. Você verá a pomba descer sobre você antes de tirá-la. Mas quando você fechar os olhos, seja esta noite ou na próxima, você o fará com alegria, porque estará exatamente aonde está indo. Você está indo para o céu e lembre-se, o céu está dentro de você. Então, quando eu for, não irei para um lugar isolado, irei para dentro. E se vocês me procurarem, procurem-me dentro de vocês. É lá que vocês me encontrarão. O céu não é um reino. O céu é um caráter. É um corpo que foi aperfeiçoado à medida que o Pai é perfeito. E onde quer que vocês estejam revestidos desse corpo, tudo é perfeito. Portanto, busquem-no dentro de vocês. Não o busquem fora, vocês não o encontrarão fora. Então, esta é a verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vivenciei as Escrituras. Eu as vivenciei do começo ao fim. E eu sei que todo o Antigo Testamento é o projeto profético. Está tudo lá. Foi preciso alguém que conhecesse o Antigo Testamento de trás para frente para vivenciá-lo, pois ele era da fé judaica, em quem tudo aconteceu. E toda a história se desenrolou dentro dele, e eles conheciam sua origem, e não era o que eles estavam procurando, assim como não estão procurando por vocês como algo que realmente possa salvar alguém. Você não é um salvador. Você é o Salvador. Não há intermediários entre você e Deus. Todo o drama se desenrola dentro de você.
Só existe Deus e seu Filho. Essa é toda a história. Você não precisa de sacerdote, rabino ou professor entre você e si mesmo. A profundidade do seu próprio ser é Deus, o Pai, e antes da criação do mundo, ele teve um filho, que é o resultado das experiências de ser homem. Tudo isso já estava feito. Então, você e eu fomos escolhidos nele antes da criação do mundo, éramos os irmãos, somos os Elohim. Somos os deuses que juntos são chamados de Deus, o Senhor. E fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. E então um homem, contendo sua escolha, caiu deliberadamente, para a experiência do homem, que é a morte. Para se tornar homem, e o homem é a morte, e então para redimir o homem, individualizado por completo, e então ressuscitá-lo como Deus. Então, Deus se fez como nós somos para que pudéssemos ser como Ele é. E antes de se tornar como eu sou, Ele era o Pai. E ao se tornar o que eu sou, Ele se submete a tudo o que eu devo experimentar. Mas Ele experimenta isso comigo no final, porque Ele era, antes do princípio, um Pai. Quando Ele se entrega a mim, em sua plenitude, eu sou esse Pai, não um Pai, esse Pai. Há apenas um filho, e esse filho é Davi. E assim, eu olho para Davi e aqui está esse ser glorioso e radiante, a eterna juventude, a imagem de seu Pai. E assim, sei por experiência própria que Deus é amor. Portanto, seu dom da graça é amor em ação, que é Deus em ação. Estive na presença do amor infinito, e esse amor é o homem. E quando fui abraçado e preenchido por ele, senti-me como aquele corpo, como aquele espírito, sem perda de identidade. Quando encontrei Davi e a memória da paternidade retornou, ele era a imagem do ser que me abraçou. E senti-me como aquele ser que me abraçou. Portanto, há apenas um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Assim, no fim, ninguém se perderá, ninguém será descartado, todos serão redimidos. É disso que trata a história de João. Você a ouve, não importa o quão sábio você seja, como Nicodemos era, ele era muito sábio, e ouviu e captou o significado óbvio, que não era o significado pretendido. Renascido, um velho, e entro mais uma vez no ventre da minha mãe e nasço com todo o vasto mundo, a maioria deles, que acredita em reencarnação, como ele insinuou com sua pergunta, entrar novamente no ventre de uma mãe e nascer. E ele disse, você, um mestre, um professor de Israel, e você não sabe que, a menos que nasça do alto, era isso que ele queria dizer, ele usou a palavra anotem, que significa, se você ler o contexto corretamente, do alto, você não pode entrar no reino de Deus. Ele interpretou como renascido. Nascido, como o mundo ensina sobre reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação, você simplesmente nasce do alto. Bem, se eu morrer esta noite, dirão para mim, e eu não tive essas experiências, bem, não vou tê-las novamente? Não, você é restaurado à vida. Instantaneamente restaurado em um corpo exatamente como o que você está usando, só que jovem, sem nada faltando, e perfeito. Cerca de 20 anos, não como um bebê, apenas cerca de 20 anos de idade, homem ou mulher. E lá você se casa também, assim como se casa aqui, lá você envelhece também, e lá você morre. E você tem tanto medo de morrer lá quanto tem medo de morrer aqui, e você é instantaneamente restaurado. Mas há uma grande diferença entre restauração à vida e ressurreição. Ressurreição é o início de uma nova era, um mundo completamente diferente, quando você desperta dentro do crânio. Então, a restauração é simplesmente a continuação do sonho. Isto é um sonho. Você está sonhando com o que você é. Você sonha consigo mesmo em sua situação atual e sonha consigo mesmo fora dela. Então, você começa com um sonho. O quê? Um devaneio. Qual é o devaneio? Um desejo. Ah, como eu gostaria que fosse verdade. Não é isso um devaneio? Como seria se eu fosse agora o homem que gostaria de ser? Isso é um devaneio, mas ouse imaginar que você é esse homem, esse é o começo do sonho de sair do sonho presente e entrar nesse sonho,
mas ainda é um sonho. E o dia chegará, você terá essa experiência da qual estou falando, quando você despertará do sonho. É a coisa mais peculiar. Quando aconteceu comigo, lá estava eu, em um quarto estranho, em um hotel em São Francisco. Quarto 725. Lá estava eu, uma pessoa normal dormindo, vivendo uma vida normal, fui para a cama da mesma maneira normal que tenho feito ano após ano, noite após noite, para me ver acordando. Bem, eu pensei que iria acordar, se é que acordaria, como sempre fiz. E não acordei. Foi um despertar completamente diferente. Acordar dentro de um sepulcro e saber que estou selado dentro do meu próprio crânio. Mas que estado de alerta! Você nunca sentiu tamanha vigília. Então, despertar é ressuscitar. É isso que significa ressurreição. Não um pequeno cemitério. Você agora está sepultado no único túmulo em que jamais será sepultado. Colocar você em um suposto solo sagrado? Não, esqueça toda essa bobagem. Cremar o corpo é simplesmente acelerar o processo que ocorreria se você se enterrasse, pois lá você se decompõe lentamente, enquanto a cremação acelera o processo, mas é o mesmo pó. Só que você desperta neste mundo, exatamente como aqui. E você é restaurado à vida, confrontado com todos os problemas que teria lá, se apaixona e desapaixona, casa-se e enfrenta todas as batalhas que enfrenta aqui. Não há mudança alguma. Não há poder transformador no que o mundo chama de morte. E você continua o sonho como aqui, e então desperta em seu próprio crânio. E essa é a ressurreição. É quando você começa a entrar na nova era chamada Reino de Deus. É preciso um corpo completamente novo, e esse corpo é o corpo que você abandonou, como lhe foi dito em Filipenses. Ele o abandonou completamente quando assumiu a forma de servo e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. E, ao se encontrar em forma humana, entregou-se completamente à forma em que se encontrava. Mas abdicou de tudo o que lhe pertencia. E o que lhe pertencia? Ele era Deus, você era Deus. E você ainda é Deus, mas agora está cumprindo o que prometeu a si mesmo, completar o sonho e não despertar antes do fim. Então, ninguém vai te despertar antes do fim, porque você está no controle e nenhum poder no mundo pode te despertar antes do fim, porque então seu propósito seria vazio. E você vai cumprir seu propósito, ir até o fim, e então retornar ao ser de quem você veio. E quem é esse ser? Você mesmo. Você é o remetente e o enviado. Então, quem me vê, vê aquele que me enviou. Na função de enviado, sou limitado, na função de remetente, sou o Pai. Poder ilimitado, sabedoria ilimitada. Então, quem me vê, disse ele, vê o Pai, e como ver e conhecer tem o mesmo significado. Se você me vê, realmente me vê, então você conhece o Pai, é isso que ele está te dizendo. No dia em que você realmente vir o Filho, você saberá quem você é e verá que você é Deus Pai. Esta é a história das Escrituras. Tudo nos é completamente revelado no Antigo Testamento. É esboçado. É uma prefiguração, não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Mas está lá. É um projeto profético. E quando se cumpre de forma concreta, não é o que o homem esperava. Então, eles o rejeitaram. Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, não o receberam. E o mundo pegou a história e fez dela uma história peculiar. Disseram que era um pequeno ser chamado Jesus, há 2000 anos. Não é isso. Jesus Cristo é o Pai do Filho. E Jesus Cristo está em você. O Pai do Filho está em você, ou você nem conseguiria respirar, pois a respiração é espírito. Então, o Pai está no homem e, ao entrar no homem, o homem se tornou uma alma vivente, mas ainda não um espírito vivificante. Quando ele desperta, ele se torna um espírito vivificante. Portanto, nele estava a vida. E o propósito da missão do Filho é que eles tenham vida e a tenham em abundância. Assim, o ser no homem um dia despertará como o homem em quem agora está sepultado, e ele é esse ser. Boa noite.